E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Naruto para mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer um resumo de Assimilação RPG Episódio 1. Lembrando que eu vou tentar resumir o máximo possível, então posso deixar algumas partes ou outras de fora, mas não o principal da narrativa. No máximo eu deixo de fora alguns momentos que os jogadores ficaram mexendo e gerenciando itens, que é algo que para um resumo de história não cabe. Esse vídeo é mais destinado a quem não tem o tempo suficiente para assistir o episódio, que em si tem por volta ali das 5 horas, né? Tirando o intervalo e coisas do tipo, dá mais ou menos 5 horas. E foi bem legal o episódio, então eu recomendo quem tem tempo conseguir ir lá parar e assistir. O episódio já tá no YouTube, no canal oficial do Assimilação RPG, ok? Para quem quiser conferir, saiu logo no dia seguinte à live, então muito bom, foi muito rápido, não demorou para chegar, não, ok? Então, se você tá indo ver esse segundo episódio e aí você quer saber, bom, será como que foi? Será que foi bom? Será que vale a pena? Vale, mas se você já quer assistir o segundo episódio ao vivo e não quer passar pelo primeiro, vem aqui nesse resumo que é mais destinado a vocês. Então, vamos lá, muito importante ali como que foi o começo dessa temporada, é que o Hakim ficou falando sobre a questão do prólogo. Ele falou que não é necessário você assistir aqueles 3 episódios que são o prólogo, você já pode começar direto no Êxodo, que é o nome desta primeira temporada, mas caso você tenha tempo, você dá uma olhada no prólogo ou assiste meus resumos também dos episódios do prólogo, então fica muito bom pra vocês. Então, o RPG começa apresentando em si os personagens. Um dos primeiros que a gente vê aqui é o Lito, que agora se tornou uma pessoa mais caçadora e coisas do tipo. Você tem uma imagenzinha dele aqui logo no começo do episódio, ele tá bem legal mesmo, aqui ó. Litão, nós temos aqui, ele virou a capa do episódio, ele usa essa máscara e tudo mais, utiliza-se mais do arco e flecha, e nós temos ele aqui também ilustrado na tela de lado. Já vai aparecer ilustrado. Ou já passou, deixa eu olhar. Aqui. Pronto. Nós temos aqui a imagem do Lito. E usando como base esse post aqui do Assimilando, que é um dos podcasts ali não oficiais, mas que trabalha principalmente com o assimilação, nós temos aqui uma explicação sobre quem são cada um dos personagens, e aí nós temos o Dozil, ou Dócil no caso, que no caso interpreta o Lito. Ele que é um apresentador, ator e dublador e streamer, então ele vai ser a pessoa responsável por guiar o Lito, e ele tá presente desde o prólogo de Assimilação, e teve umas cenas muito interessantes com ele, e, bom, ele é um personagem, como falei, caçador. E aí a gente vai para os outros personagens. Nós temos pouco depois a Ana aparecendo aqui. Ela que tem uma roupa muito mais diferente do que na primeira, no prólogo e tudo mais. Uma mulher mais lutadora, que foi treinada para lutas e combates com armas, por exemplo. Ela que é interpretada pela Haluru, que é a apresentadora, youtuber, e ela até que é bem famosa no YouTube. Há um tempo atrás ela aparecia muito nas homes das pessoas, principalmente desde o comecinho do YouTube, digamos assim, com foco em games e esportes, ok? Então, muito legalzinho ter a Haru de volta. E por último desses iniciais que aparecem, nós temos o Guaxinim, ok? E a Haru faz a Ana, é claro. E o Guaxinim, que também tá aqui interpretando o Carlos, ele também já estava no prólogo, assim como a Ana. E o Guaxinim, que é youtuber, criador de conteúdo e de temas diversos, ok? E muito focado no mundo do RPG. O Guaxinim, desde que entrou, tá de cabeça nesse mundo, ok? Então, também mostra um pouquinho mais do personagem dele. Agora carrega uma espada de um antigo amigo dele que morreu lá no prólogo. E agora a gente segue o jogo. Tem algumas explicações mecânicas sobre dados e tudo mais, mas eu já fiz um vídeo focado nisso, então vou pular e falar o que aconteceu mais com relação ao jogo. Eles caçam um rato lebre vara, que é uma espécie de uma criatura fundida com outras criaturas, que é caçada logo no início pelo próprio Lito. Então ele caça essa criatura e a pega. Depois eles seguem, né, e eles discutem muito sobre as criaturas aqui serem diferentes do que as que eles conheciam. Antes era tudo meio que normal. Então, eles vão até a torre de rádio, onde a gente encontra mais um personagem, que é a Lúcia, a senhorita Lúcia, que também já apareceu no prólogo. Ela que estava mexendo com o rádio e vendo algumas questões sonoras ali no rádio. Alguma coisa se comunicava com eles. Então, eles têm um pequeno conflito contra a torre, de uma forma de tentar não tomar choque e entender o que a torre fala.
e a torre mandava um recado para eles escrito, né, recebia um recado no caso, que falava Solaris ao norte, né, busquem Solaris ao norte. E os jogadores não querem ir para Solaris, Solaz, por causa que talvez seja perigoso. Então, anoitece e os jogadores acabam sendo descobertos por causa de uma fogueira que eles fazem, ok? Uma fogueira que eles fazem, mostram a sua localização e aí a gente conhece novos dois personagens. E voltando aqui pro Assimilando, os dois personagens tem o Guto, que é um apresentador de alguns conteúdos mais focados em anime, ok? E nós temos o Kalec, que é um ex-treinador e jogador de League of Legends, né? Então ele conhece o Hakim da época que o Hakim, o mestre da mesa, era, digamos assim, mais focado no League of Legends. E o Guto é muito conhecido nessa área com a Cronosfera, o seu canal aqui no YouTube focado em animes. E ele tá dentro do mundo de RPG já faz um tempo. Esses personagens então encontram eles por causa da fogueira acesa. E aí eles chegam meio que na calma, na paciência, eles não tentam necessariamente roubar ou atacar os jogadores. Eles conversam sobre eles porque acharam eles estranhos ali. Eles falam sobre a questão da Zona Vermelha, que é um local de perigo. E que eles, quanto mais ao norte eles seguirem, mais eles estarão perto do foco da Zona Vermelha. E Solaris estaria após esta Zona Vermelha ou ainda dentro de alguma parte que seja essa Zona Vermelha. Então eles discutem um pouco sobre o que seria Solaris, o que seria Solaris, né, no caso, e eles não chegam em si a descobrir o que é. Porém, falando um pouquinho mais dos dois personagens, eles vieram do sul, de uma gangue de motos chamado Os Corvos, ok? E eles foram expulsos recentemente. Em específico, o personagem do Kalec, que é o Hugo, acaba contando que ele foi traído por um personagem chamado André, que a gente ainda não conhece, possivelmente um NPC, que a gente vai conhecer mais pra frente da história. Ele disse que essa traição fez com que ele fosse banido, ok? E o Rob também se demonstra alguém, personagem do Guto, bastante pacífico, conversa com eles e tentam dialogar numa melhor forma de o que fazer e de pra onde seguir. Sul ou norte? Para o sul, eles se encontrariam com os Corvos e ao norte, eles possivelmente chegariam a Solaris ou até a Avó, um personagem que eles estão buscando e que pode trazer para eles algumas respostas. A Avó, no caso, né? Não a Avó, não. No caso é Vó, o nome do personagem é só Vó. E aí, eles então têm algumas discussões sobre isso e decidem passar na cidade de São Leandro, que está um pouco mais ao norte e que os jogadores já visitaram no prólogo, mas que eles decidem ir para lá para ver se encontram outras coisas, como alimentos e munições e armas, qualquer tipo de coisa que possa os ajudar na viagem para o norte, ok? Então, eles seguem mais ainda e aí a gente vai para nossa primeira pausa. Então, na primeira pausa, antes deles entrarem em Solaris, eu lembro a vocês, Dados Mágicos RPGs é um canal focado, feito por 5 criadores de conteúdo com temas diversos, como um quadro de tretas do mundo do RPG, um quadro de notícias, um quadro de game show, onde a gente descatita um convidado, e também temos outras coisas, como podcast aqui rolando e campanhas. No momento a gente tem uma campanha de Ordem Paranormal, já fizemos campanha de Saci, vamos fazer uma one shot de Assassin's Creed, daqui a um tempo a gente vai anunciar RPG, e também tentaremos ir atrás de fazer uma one shot pra gente testar o beta teste ali de assimilação. Então nos apoiem no canal Dados Mágicos pra gente conseguir tornar esse projeto uma realidade. Então, retornando, eles chegam em si na cidade de São Leandro. Aqui, muito bom, aqui o episódio eles até colocaram no YouTube mostrando onde é a pausa, para quem quiser ver as imagens, assiste a pausa e o retorno para a parte 2. Então, eles seguem até a cidade de São Leandro. E é muito bom. O mestre deu muito medo no começo da sessão dos jogadores sobre questão de combate. Então, eles acabam pensando em entrar em um local ou outro, eles pensam no mercado, pensam em ir pra UPA, e quando eles acabam vendo assimilados, que, bom, pelos personagens do Hugo, né, o personagem Hugo e o Rob, eles chamam aquilo de burros, tá? Eles não chamam de assimilados, o nome das criaturas são burros pra eles. Mas eles veem a espécie de zumbi desse mundo, seres com veias azuis saltadas no corpo e muitas vezes com o corpo mutacionado, né? Então maior, com partes imperfeitas ali. E eles veem essas criaturas neste mundo de terror e decidem não chegar perto.
Então eles vão subindo ali numa construção para ver se encontram alguma coisa, encontram algumas pessoas enforcadas, ficam com medo do que fazer, de como seguir. E enquanto eles vão em toda essa confusão deles ali no local, acabam fazendo barulho e chamando a atenção das criaturas. Eles também encontram lá em cima um kit médico que pode ajudar eles durante a jornada. E perdão pelo zap zap tocando. E eles pensam ali no que eles podem fazer quando o som é produzido. Como que eles vão fugir daqueles dois burros ou assimilados que sentiram aquela detecção do som que eles causaram. Porém, quando eles dão uma olhada melhor, eles percebem que não são só dois. Tem 20 assimilados indo até eles. 20 assimilados no sul, partindo em direção para onde eles estão. Então, os personagens que estavam em cima desses prédios acabam decidindo descer dali. Eles têm um problema ou outro, uma dificuldade, tentam descer sem fazer o máximo de barulho possível, mas enfim, conseguem descer sem nada problemático acontecer. E aí eles seguem mais ao norte. E finalmente estão longe no perigo daqueles 20 assimilados que poderiam os detectar a qualquer momento e atacar em bando. Eles chegam também até algum novo momento de conversa e discussão. Eles ressaltam alguns dos esquemas que eles já tinham ali de ideia. Sobre a questão do Hugo também, que quer consertar a corrente da moto dele, que vai conseguir fazer eles se movimentarem melhor do mapa. Então a gente ganha também mais uma conversa sobre esta moto, que eles já falam desde quando eles chegam. Eles conversam mais um pouquinho sobre a vida, sobre o que eles querem pra si mesmo. A Ana tá querendo buscar uma pessoa que ela conhecia, chamada Maria Lobo, que apareceu no prólogo, mas ela quer ir atrás dessa mulher. E eles ficam discutindo que talvez ela se mate indo atrás dela, que essa não seja a melhor ideia, que ela não deveria ir atrás dela, que possivelmente foi pra Solaris. Então eles entram numa discussão sobre o que fazer sobre esse caso. Mas eles decidem seguir pra casa da avó ou vó de qualquer maneira. Então eles saem ali da proximidade da cidade até que encontram uma placa que indica pra onde é a casa da avó. E finalmente encontram uma boa velhinha. Puxando isso aí já é bem lá pra perto do final do episódio. Uma boa velhinha ali que cultiva alimento ali bem numa pequena horta. E ela chama muita atenção dos jogadores, eles acham que estão no melhor lugar do mundo, que aquele lugar é confortável, que aquele lugar é perfeito. Ela traz sopa pra eles, eles comem, discutem sobre possibilidades de pra onde ir e como fazer, até que eles começam a passar mal. E a vó, na verdade, queria era pessoas para alimentar a sua neta. Nós temos aqui uma criatura, uma espécie de assimilado com dentes enormes e uma camisa de força que o retém um pouco. E, bom, essa cena foi bastante assustadora. Os jogadores estavam todos tentando dar um jeito de não simplesmente desmaiarem e serem mortos pela criatura. Então eles tentam vomitar a sopa que tomaram pra, quem sabe, fugir do efeito de que aquela sopa estava dando deles, de adormecer. E não conseguem, mas um deles consegue ficar em pé. O Hugo consegue não cair. Ele que é um cara forte, grande, alto. Ele consegue não desmaiar por esse efeito. E ele pega a espada e começa a lutar contra eles. Primeiro, ela acerta a avó e depois mata a criatura com um ataque. Porém, ao matar a criatura, a netinha, a própria avó assimila. Quando nesse sistema as pessoas perdem totalmente a sua noção de sanidade, quando você enlouquece de verdade, quando sua mente é quebrada e destruída por um ato que aconteceu, você se torna um monstro. E isso aconteceu com a avó. A avó se torna um monstro ali, 3 braços, depois ganha um 4º braço e começa a atacar o personagem do Hugo e o caçar. Ele luta o quanto dá, mas quando ele percebe que já não tem mais forças pra isso, ele tenta fugir. Porém, já era tarde demais. Ele tenta jogar gasolina no chão pra ver se ela escorrega, tenta fazer de tudo pra parar aquela criatura, mas ela enfim chega nele e o destrói. Ela joga ele no chão e começa a dar socos e socos e socos até finalmente conseguir nada mais nada menos do que matar o personagem do Hugo. A gente perde na primeira sessão um personagem e agora tem uma cadeira de jogador livre pelo ato de tentar lutar
Infelizmente, após a morte do Hugo, os personagens ficam bastante tristes. Em especial, é claro, o Rob, que era grande amigo dele, que sentia uma esperança naquela pessoa. Ele acabou morrendo, sendo traído pela avó, achando que ia ter esperança, que ia encontrar algo a seguindo, que eles iam conseguir, bom, melhorar tudo que já sofrem nesse mundo, mas ele só encontra traição e a morte. Então, os personagens ficam bastante tristes e, bom, no calar da noite, a Ana acaba fugindo dali, deixando os jogadores para trás e indo até Solaris. E é assim que a gente termina o episódio, ok? Teve outros detalhes, assim, importantes, como a discussão do pai do Carlos com ele, que foi muito emocionante. Então, no final das contas, nós temos os 4 jogadores, a Lúcia, que foi junto com a Ana para Solaris, e nós temos o pai do Carlos também com os jogadores. E agora eles estão nessa casa destruída praticamente ali depois do combate contra a criatura, de que tem muitos traumas para eles. Eles também conseguem venenos e coisas ali dentro da casa da senhora, da avó, mas perderam algo crucial com a morte do Hugo. E é praticamente isso que a gente tem no primeiro episódio. Tentei resumir, ok? O mais rápido possível. Não quis enrolar muito vocês. Fui direto ao ponto. Mas foi praticamente isso. Conversas, aí uma viagem, um pequeno conflito ali contra criaturas, né? Não corpo a corpo, né? Um conflito de tentar se esconder e não serem detectados pelos 20 assimilados, ir à casa da avó e ter um grande confronto, ok? Foi muito bom a sessão de qualquer maneira, as conversas e discussões deles foram ótimas, e é isso praticamente que ocorreu no primeiro episódio. Se você, então, quer ir direto pro segundo e não quer ter tanto, ou não tem tanto tempo pra assistir o episódio em si, tá aqui um breve resumo pra você com o máximo que você precisa saber aqui, pra poder, com o mínimo do que você precisa saber, no caso, pra ir pro segundo episódio. Aqui coloco vocês falou, seu narrador. E antes de ir, só lembrando pra vocês, canal Dados Mágicos, vai lá dar um apoio. Se a gente crescer em inscritos, vai ser mais fácil de conseguir coisas como uma assimilação, beta teste e outras coisas, mostrando a força que a gente tem no YouTube e a divulgação que a gente poderia fazer desse projeto. Então, apoiem. Quem falou com vocês foi Lúcio de novo e fui.